Beleza, só tirar a parte de transcrição aqui, que a gente não vai conversar em inglês. Tá ótimo. Então vamos lá, dá esse contexto aí. Beleza, brother. Vamos lá. O que que é o Varejo Mais? O Varejo Mais, ele é uma abordagem. Por quê? Porque ele não tem aquela trilha certinha que tem que ser trabalhado passo a passo. Não, não é isso. O que que a gente identificou e o que que nos motivou a criar isso, uma identidade, criar essa abordagem, começar a trabalhar dessa forma? Para o cara ser bem sucedido ali no e-commerce, para ele ser bem sucedido no varejo tradicional, eles têm um ponto em comum, que são as estratégias comerciais. E o mundo ele vem mudando muito rapidamente e a competitividade das empresas, né, a exigência do mercado para com as empresas do varejo também. A gente tem margens muito mais apertadas no varejo há um bom tempo, né? Não é novidade para ninguém que você entra lá, você vê um produto no Mercado Livre, no Shopee, ele tem um preço muito mais barato do que numa loja física. E aí a grande questão é por que que isso acontece? Por que que o cara que está lá no Mercado Livre consegue ser tão mais competitivo do que o cara que está na loja física? Aí tem N fatores, mas o principal deles é essa estratégia comercial. Só que para a gente pegar aquele varejista tradicional, que o cara já tem reputação, tem endereço, tem estoque, tem fornecedor, tem toda uma operação já estruturada, ou seja, em tese, deveria ser muito mais fácil para ele entrar no e-commerce e ser competitivo naquele canal, mas o que a gente acaba visualizando é que o cara que nunca vendeu no varejo físico, ele começa um negócio digital e começa a ter muito mais êxito do que esse cara que está ali há 20 anos no varejo físico. Então, para ele ser competitivo, ele precisa mudar um pouco a sua cultura, que está acostumado a ter um ponto comercial, as pessoas passando na porta, comprar um produto por um valor, usar um markup de 2,2, multiplicar o preço de compra pelo aquele markup, formar o preço de venda desse jeito e esperar que as pessoas comprem. Só que hoje as pessoas acham esses mesmos produtos mais barato na internet e a logística tem sido cada vez mais eficiente. Eu compro produtos, se você está em São Paulo, você recebe até no mesmo dia. Se você está aqui em Minas, você recebe no dia seguinte, com uma agilidade, um preço de custo baixo, né, de frete baixo, às vezes até de graça, dos frete grátis, muitas das vezes. Então a gente precisa trabalhar esse lojista tradicional para evitar que ele morra ou que ele, né, vai sentindo mais necessidade a cada dia e depois ele vai enfraquecendo. A gente precisa mudar essa cultura para ele conseguir ser mais eficiente, para ele conseguir ser mais competitivo. Só que a gente não consegue trabalhar isso somente com aquela maneira tradicional que o varejo trabalha, que é colocar o cara numa sala de aula, colocar o cara numa cadeira, em uma palestra e ficar ali colocando esse conteúdo para ele. A gente precisa sensibilizá-lo para convencê-lo a vir, porque não é todo mundo que procura o Sebrae. E tanto que quando a gente vai analisar aqueles números de cobertura de atendimento, a gente tem uma cobertura, nossa meta para esse ano é 25%, ou seja, e as outras 75% das empresas. A gente precisa atingir esse cara. E aí começa a surgir, nesse sentido, essas ações como o Instagram, que você viu ali, né, que você está seguindo ali, que entrega esses conteúdos de uma forma mais homeopática ali, mais pontual, mas que tem a intenção de ligar essa atenção seletiva dele para coisas que são importantes, né, para o negócio dele, que vai ajudá-lo a progredir nesse negócio. Dentre elas, a questão da inserção digital, que ela pode se dar por meio da publicidade, né, mídias digitais para publicar, para não só divulgar ali promoções que você tenha, mas divulgar valor dos seus produtos, né? Que aí você consegue, inclusive, cobrar mais, dependendo de qual é a sua estratégia. Mas também fazer a inserção digital no e-commerce. Então a gente vai trabalhando os pontos que a gente acredita serem os fatores críticos de sucesso para que essas empresas sejam competitivas. Então a gente começa fazendo esse trabalho ali, marketing digital, a gente começa a fortalecer a marca, a gente começa a fazer divulgação desses assuntos para que as pessoas vão entendendo o que a gente está tratando. Aí dentro de várias estratégias, hoje a gente tem o Instagram, mas a gente já teve aqui uma parceria com um programa de rádio. E aí, uma vez por semana, uma vez por mês, em uma segunda-feira, tinha um programa que abordava temas relevantes para o varejo
varejo, seja ele como vender em marketplaces, seja ele como se programar para vendas de fim de ano, entre outras coisas. A gente tem um podcast, que negócio é esse, Sebrae, que aí a gente sempre também leva temas do varejo nesses podcasts, então a gente vai formando uma série de conteúdos para ir capacitando essas empresas e trabalhando principalmente essa mudança de cultura. E aí, na estratégia das pontas, né, onde o Sebrae acontece, onde a gente converte esse cliente para os nossos atendimentos físicos, porque lá no digital, além do Instagram, YouTube, a gente tem uma landing page oferta.sebraemg barra varejo underline mais, que a gente consegue converter lá também, entregar alguns conteúdos. Lá nas estratégias dos físicos, a gente usa aquela estratégia de funil de vendas. Então, eu faço ali os eventos V Mais Experience, a gente chama esse ano de Varejo Mais Experience, a partir do ano que vem, V Mais Experience, para a gente atender um volume maior de empresas. Mas depois eu conduzo essas empresas por um funil de vendas, passando por oficinas de como elaborar estratégias comerciais para datas comemorativas, os 5 passos para atendimento de sucesso, aí já quebrando outro paradigma das empresas, que é o atendimento é papel do vendedor. E quando meu atendimento é ruim, a culpa é do vendedor. E quando, na verdade, a gente sabe que não é isso. O vendedor não tem uma estratégia comercial para seguir, para se embasar. Ele não tem uma proposta de valor bem elaborado para ele entender o que ele vende, como ele oferece. Então ele é jogado ali de qualquer jeito, não se vira e ele faz o melhor que ele pode, mas às vezes o melhor que ele pode estar puxando para um lado diferente do que a empresa espera e aí ele não consegue ser eficiente. Então a gente trabalha também essa mudança, né, de cultura de falar, cara, a estratégia é a responsabilidade do empresário, né? Tanto que empresas que têm boas estratégias, muitas das vezes não tem nem vendedor. Você pega aí C&A, Riachuelo, porque eu tenho um ambiente amplo, eu consigo expor bem os meus produtos e o cliente consegue encontrar o que ele procura com facilidade. Mas por que a figura do vendedor é importante nos pequenos? Porque eu não tenho esse espaço amplo para me expor os meus produtos. Então eu preciso de alguém que entenda o que o cliente está procurando e apresente as melhores soluções. Mas quem define quais soluções vão ter na loja não é o vendedor, é o empresário. Então a gente vai linkando essas coisas, mostrando essa responsabilidade, ensinando o cara a estruturar essas estratégias. Então, ele faz essas oficinas. Por quê? Porque a gente precisa ter a capacidade ou a possibilidade de fazer coisas pontuais. Se eu vou lá fazer uma estratégia de eu quero fazer um evento e fazer algumas oficinas, eu consigo fazer isso em uma semana. Faço o evento num dia, faço as oficinas nos dias seguintes ali. A gente está até planejando agora um evento para Itajubá, que vão ser 3 dias de eventos, com as palestras ocorrendo à noite, as oficinas ocorrendo durante o dia, e eu consigo fechar esse ciclo ali em uma semana e beleza. Porém, a gente tem outras ações que eu quero trabalhar realmente a transformação de algumas empresas. E aí, neste caso, a gente desce mais o funil de vendas e eu tenho consultorias que eu consigo oferecer para essas empresas para, primeiro, fazer ali, eu não consigo gerenciar o que eu não meço, então eu trabalho com ele a mensuração desses indicadores, dos KPIs deles ali, que são aqueles mais importantes. Depois, eu identifico as oportunidades de melhoria através desses KPIs, crio as estratégias para melhorá-los e faço a projeção do impacto no lucro. Então, por exemplo, minha taxa de conversão é 50%. Eu vou criar uma estratégia, um plano de ação para melhorar essa taxa de conversão para 70% e qual que vai ser o impacto no meu lucro. Né? A gente usa o Fox, está aqui, né, para fazer isso. E depois que a gente cria a estratégia, cria o plano de ação, com o consultor ainda acompanha essas empresas para ajudá-las na implementação desse plano de ação e depois rodar o PDCA, né? Implementou, vamos pensar em novos e vamos fazer isso, gerando realmente uma transformação muito significativa para essas empresas. Então, assim, a gente vai trabalhando esse funil. No Instagram, a gente tem 1.000 empresas ali, né, 1.000 pessoas seguindo. Nos eventos, a gente tem eventos maiores, eventos menores, de acordo com cada região. Uberlândia, a gente conseguiu colocar 800 pessoas no evento. Agora, a gente tem outros menores que teve 100 pessoas no evento, mas via de regra, você tem 100, 200 pessoas ali, depois você converte 40 empresas dessa para participar das oficinas, 10 para serem acompanhadas, né? Então, assim, bem a estratégia de funil para depois a gente ir rodando, porque esse pessoal do fundo de funil é extremamente importante para gerar os depoimentos, para mobilizar outras pessoas, para falar para as pessoas que aquilo realmente faz sentido, que aquilo importa, né? Então, essa é a estratégia do Varejo Mais. A gente constrói essa trilha
lá nos territórios de acordo com a necessidade do território. Porque cada território tem um tipo de parceiro, cada território tem um recurso, cada território tem um tipo de público, inclusive o histórico de atendimento do Sebrae naquele território. Tem território que tudo que o Sebrae faz é de graça, então as pessoas não querem pagar, porque a ancoragem de preço é ser de graça. Tem outros territórios não, que a gente vai lá e cobra um valor e as pessoas aceitam pagar e entende o valor daquilo ali e participam mesmo gerando uma receita ali, mesmo tendo que pagar. Então a gente analisa caso a caso para a gente ser assertivo em cada um desses territórios e não levar uma batata quente ao invés de levar uma solução. Então, o varejo mais, que bem a grosso modo, assim, bem de forma reduzida, é isso, assim. A gente tem uma abordagem e a gente cria essas estratégias para levar essa abordagem de que o varejo não é mais o mesmo, as margens vão ser cada dia mais apertadas, e o empresário precisa entender esse novo processo do varejo para levar mais valor para os seus clientes, para ele conseguir ser competitivo. Porque se ele vender commodity só produto por produto, o cara compra na internet mais barato, resolve o problema dele, e aí a tendência é o varejo tradicional morrer. Então, basicamente, é esse o recado que a gente trabalha. Essa transformação, profissionalização da gestão, né, dedicação à estratégia, e aí a gente até aborda muito isso aqui. O varejista tradicional ele está muito afogado na operação. Depois da pandemia, isso se intensificou, porque o cara enxugou despesas ali, demitiu pessoas para a empresa não quebrar, e aí ele foi para a operação e ficou focado ali, assoviando, chupando, fazendo um monte de coisa. Depois os insumos, os gastos começaram tudo a decolar, e aí ele não conseguiu ter essa recuperação em vendas para poder cobrir essas despesas e colocar novamente as pessoas no operacional para ele tentar dedicar a operação. Então, eles estão mais atolados na operação do que estavam antes. E isso é extremamente ruim porque ele fica repetindo a mesma coisa, não pensa o negócio, não pensa a proposta de valor, a proposta comercial, né? E aí ele tende a ter cada vez mais dificuldades, né? Então a gente tem trabalhado isso. Olha, sai daí, cara, levanta a cabeça, olha para o mercado, entende as mudanças que estão acontecendo, né? Comece a procurar e a identificar oportunidades para o seu negócio e transforme a sua operação para você buscar resultados mais significativos e fazer seu negócio crescer. Bem isso, assim, Flávio, bem resumido, porque cada caso é um caso e aí a gente fica bem, né, nas peculiaridades de cada uma das regiões. Mas é isso que a gente tem buscado fazer aqui. Bacana, cara, bacana. Bicho, tu explicou tão bem, também. Eu vou até pedir autorização. Eu coloquei para gravar, inicialmente era só para mostrar para o Vicente e para Patrícia, né, para o pessoal que não está conseguindo participar hoje. Mas eu posso pegar toda essa sua fala, aproveitar e colocar lá, compartilhar com o pessoal? Pode, cara, fica à vontade. Porque eu acho que, assim, ficou muito clara a estratégia, né? Ficou muito clara, fez muito sentido. Para mim, agora está mais claro ainda. Show de bola. Entendi que a utilização dos canais digitais, o Sebrae Minas utiliza-se dos canais digitais para alcançar, então. E uma coisa que eu achei interessante, não necessariamente é aquele negócio, você quer alcançar a pessoa independente de estar contabilizando atendimento, né? Exatamente, exatamente. Minimamente, você tem que alcançar aquele atirar é um tiro de canhão, em massa, vamos pegar o máximo de pessoas, tem que conscientizar esse pequeno negócio, independente disso virar meta para mim ou não, mas ele tem que se conscientizar, ele tem que ter acesso a essa informação, e aí depois vai sendo trabalhado todo esse canal, esse funil de vendas mesmo, né? A lógica do funil de vendas. Isso aí, cara. Uma coisa que eu até fiquei com dúvida, né? Entrou no funil de vendas e cada vez vai aprofundando mais o funil de vendas, sendo que passou por uma etapa de orientação e capacitação, aí vem a intensificação que começa pelo Focus, né? O trabalho, aí você já apresentou o Focus em outras reuniões, mas uma vez encerrado ali, encerra-se esse ciclo. Existe algum outro passo?
Não, Ou aí pega o segundo ponto prioritário do Focus e volta a isso. trabalhar nele? É porque o que que o Focus faz ali? O que que é até a intenção principal dessas consultorias, né? O Focus ele é a ferramenta que a consultoria usa. Poderia usar um Excel, a gente usa o Focus porque facilita o processo, facilita o entendimento, o lançamento, etc. Mas qual que é a lógica ali do cara? É ensinar o empresário a trabalhar com a gestão de resultados. E esse é o ponto principal. Por quê? Isso é um ciclo sem fim. Eu vou rodar o PDCA ali e nunca vou parar. Porque hoje eu olhei ali a minha empresa e a minha taxa de conversão é 40%. Então, claramente, eu tenho uma deficiência ali. Eu vou entender o que está me fazendo essa taxa de conversão ser 40%, vou ir trabalhando para melhorá-la. Uma vez que eu melhorei, ela está 80% agora. Agora eu tenho que trazer mais clientes para ser atendido, porque agora minha proposta de valor é boa, meu atendimento é bom, minha proposta comercial é interessante. Então, as pessoas que conhecem isso compram. Então, o meu desafio agora passa a ser atrair mais clientes. Então, agora eu passo a desenvolver a minha estratégia de publicidade digital, marketing digital, mídias sociais, etc., novos canais de vendas, né? E por quê? Porque minha proposta de valor, isso foi resolvido. Uma vez que eu começo a ter mais clientes, estar em novos canais de vendas, eu começo a avaliar onde que eu tenho outras oportunidades. E aí você vai identificar, olha, o meu ticket médio pode aumentar. E aí, para mim aumentar meu ticket médio, eu posso vender mais itens por mesmo cliente ou vender itens mais caros para os clientes que eu já vendo. E aí eu vou lá e começo a trabalhar novas estratégias para melhorar esses KPIs que vão me trazer um resultado. Sendo que o meu faturamento é número de clientes que eu atendo, vezes a taxa de conversão, vezes o ticket médio. E o ticket médio é número de itens vezes preço médio por item. Então eu começo a gerenciar esses indicadores e a trabalhar onde estão as melhores oportunidades. Agora está bombando, meus indicadores estão tudo ótimos aqui, eu começo a olhar para os outros indicadores, porque meu lucro é receita, que são gerenciados por esses indicadores que eu falei, menos despesas, né, menos gastos ali. Aí eu vou começar a trabalhar ali redução do meu gasto variável, redução do meu custo operacional. Então, assim, é um ciclo sem fim, entendeu, Flávio? E quanto mais a empresa vai crescendo, mais ele vai avaliando esses indicadores e vai identificando outras oportunidades de melhoria. Então, é o seguinte, passou pela consultoria, o consultor ajudou ele a fazer essa gestão com foco em resultado, ele vai voltar porque uma hora ele vai precisar melhorar o marketing digital, ele vai melhorar porque ele vai precisar melhorar a operação dele online, ele vai voltar porque ele precisa capacitar o time dele, ele vai voltar porque ele precisa estruturar bem a gestão financeira, o fluxo de caixa, a análise de investimento, entre outras coisas, ou seja, ele vai voltar muito no Sebrae ainda, porque a gente tem muito a oferecer a respeito de tudo isso. Entendeu? Então ali vira só o começo mesmo e ele começa a entender com muito mais facilidade que aquele dinheiro que ele coloca nessas capacitações é investimento e não um gasto, né? Show de Então bola. isso facilita para você vender as coisas para esse cliente mesmo. E aí, Vitor, tem uma coisa que me chamou a atenção também. Vocês acabaram priorizando, assim, priorizando algumas dores primárias, né? Uhum. Para que é o que vocês acabam abordando, que foi aquelas que você citou, que Sim. é a margem que ficou espremida, como ele consegue sair um pouco sair um pouco do trabalho braçal para enxergar o todo, né? Uhum. E são os pontos de atenções que vocês querem resgatar. É, e aí, assim, existem outras dores, mas que para o diálogo, né? Para o diálogo não, o, a lógica utilizada foi priorizar uns e a partir desses, enfim, depois vai sendo estudado quais são as outras dores. Hoje, depois que vai afunilando, você já consegue enxergar quais são outras dores que são mais demandadas? Cara, o que que acontece assim, a gente foi muito nos fatores críticos de sucesso, que são aqueles fatores que se o cara cuida, a empresa progride, se ele não cuida, a empresa morre. Então, por exemplo, lá, vou até te fazer uma pergunta aqui, que isso eu gosto de fazer essa pergunta, porque isso facilita muito para as pessoas entenderem o conceito. Você acredita que fluxo de caixa seja um fator crítico de sucesso? A gestão do fluxo de caixa? Cara, eu tenho certeza que é. Pois é, você conhece empresas que não faz a gestão do fluxo de caixa e sobrevive por décadas? Sim, Ou conheço. seja, ou seja, Mas não que é um às vezes fator não crítico de, sabe.
Mas É algo extremamente importante. Não quer dizer que não seja importante, mas não é um fator crítico de sucesso. Entendeu a lógica? Por quê? Porque se você não Uhum. faz, você consegue sobreviver, e a gente conhece vários que conseguem. Agora, por exemplo, atração de clientes. Você conhece alguma empresa que não consegue atrair clientes e que sobreviva? Aí morre, É. velho. Conversão de vendas. Você conhece alguma empresa que não converte vendas e consegue sobreviver? Uhum. Né? Ticket Conheço. médio, que aí é o valor médio que vende ali, cara, se eu não recebo nada do meu cliente, que eu posso ser uma empresa ali, cara, eu sou filantrópico, não recebo nada do meu cliente, mas ela consegue sobreviver sem receber nada? A não ser que ela tenha ali uma fonte de renda qualquer, venha uma doação do governo, alguma coisa assim. Mas se o cliente ele foi atraído, foi atendido, mas não pagou por aquilo ali, a empresa morre, não tem receita. Entendeu? Então a gente foi nesses Uhum. aspectos que são realmente os fundamentais e que, principalmente, se eu trabalhar bem esses fatores, eu consigo melhorar o meu resultado no curto prazo. Porque é algo que eu começo a fazer hoje e amanhã eu já começo a ver os resultados. Daqui uma semana os resultados já começam a ficar mais expressivos. Daqui um mês eu já olho e falo, uau, daqui um ano a minha empresa virou outra empresa. Entendeu? E o conjunto de pequenos resultados de curto prazo me gera resultados excepcionais no médio e no longo prazo. Né? E principalmente resolve as dores, cara, imediatas das empresas. Resolve, cara, se você vendeu, você concorda que você melhora problemas de fluxo de caixa? Porque está entrando dinheiro na empresa ali, por exemplo. Cara, resolve vários problemas financeiros. E aí o cara começa a ganhar dinheiro. Aí, lógico, depois você precisa entrar com finanças para otimizar esse lucro. Porque se está entrando aqui, sair um cado pelo ralo, ele não está ganhando o que poderia. Entendeu? Então aí você vai complementando com outras coisas que são importantíssimas, mas que não fazem parte desse fator crítico de sucesso. Então por isso que a gente não prioriza finanças num primeiro momento. As finanças elas são usadas na gestão do resultado, né? Então a gente tem ali dentro do Focus um DRE simplificado, mas expandido com os KPIs de comerciais mesmo ali, os mercadológicos. Né? Não sei Bacana. se deu para entender assim, a Deu, lógica deu. que a gente segue. Ficou bacana mesmo. O Eu, Vicente entrou aí agora. eu queria Vicentão, falar. beleza, E aí, cara? meu amigo, quanto tempo, hein? Que é isso, Sumiu, hein? e tá Tá firme e difícil pra agenda forte com aí? você agora, hein? Só te vejo nos stories. Só, Né? velho, É, trabalhando cara. igual, nossa Garoto senhora, viu? propaganda. Você não era Vou assim, te não. falar. Eu já vi você. Como diz aquele ditado, né? A galera vê as cachaças que a gente toma, não vê os tombos que a gente leva, não. É isso mesmo. Ô, Vitor, desculpa aí, ô, Flávio, Pedro, desculpa, eu cheguei um pouquinho mais tarde, cara, tive um problema com o carro aqui, bateria, e você sabe, eu sou um mecânico de primeira, fiquei a manhã inteira achando que era um outro problema, aí o Guincho chegou aqui e falou que era bateria, eu fui trocar, atrasei um pouquinho para nossa reunião, Não, mas já estou tranquilo, cara. resolvido. Cara, você tocou num assunto aí, porque, Vitor, vocês estão trabalhando outras frentes, outros indicadores, né? E a gente tem uma visão muito lá acho que é o sistema, né? Busca Uhum, muito trabalhar a gestão, aí o Flávio foi no fluxo de caixa, que aí isso é são temas, eu acho que, né, recorrentes, mas vocês buscaram trabalhar outros indicadores para trazer, pensando em mercado, né? Pensando em faturamento. Mas, Vitor, agora me fala uma coisa. Que nível de público que vocês estão trabalhando isso? Qual é a maturidade desse público? Como que é a seleção disso? Porque, assim, nós vamos entrar aí numa sequência para 2023 com, assim, buscando trabalhar muito com varejo popular. E a gente sabe que a carência do varejo popular é por coisas básicas, né? uhum, Então, assim, eu penso que vocês estão trazendo um ferramental aí que está um pouco à frente do que a gente pretende disseminar no varejo popular, né? No uhum. tradicional. Ô, Vicente, é exatamente o contrário, cara, que a gente tem trabalhado. Para você ter uma ideia, a gente tem um público aqui que são confeiteiras, né? São pessoas que fazem bolo, né? Comida em casa ali, cara. E a pessoa vai lá e atende ali 100 pessoas no mês, né? Atende meu, e fecha com 50 e tira o sustento daquilo ali, cara. Por quê? O que que a gente traz? O fator crítico de sucesso que a gente estava até discutindo ali, ele é algo básico,
mas não básico de ser simples, simplório, mas de ser fundamental, sabe? Ele é aquele básico que, se bem feito, faz uma diferença e tanto. É o alicerce do negócio ali, cara. Se eu não consigo pensar as minhas estratégias comerciais, eu já começo a construir meu castelo na areia mesmo ali. Aquilo vai desmoronar na primeira crise que tiver, aquilo vai desmoronar na primeira coisa assim que acontecer que me pega de surpresa. Agora, se ele consegue mensurar aquilo ali, ele consegue inclusive antecipar algumas coisas. E a gente desenvolveu, com o auxílio do Focus aqui, um método que facilita muito essa apuração desses indicadores e facilita muito a visualização de onde estão as oportunidades de melhoria. Então, assim, é algo que, por incrível que pareça, funciona muito bem para empresas que não têm nada, para pessoa que, cara, nunca teve nenhum negócio, nada, nenhum contato com gestão, ele consegue entender com facilidade graças ao Focus aqui, mas que para empresas que estão muito bem estruturadas, também funciona. Por quê? Porque o pessoal, de uma forma mágica, cresce sem fazer o básico bem feito, sem fazer o fundamental bem feito, né? Ou Sem não cresce, mensurar. né? Ou também não cresce, né? Ele fica Mas ali cresce, cara. A naquela gente. marola a É, vida toda, né? mas a gente até conhece, eu conheço gente que cresceu mesmo, tipo assim, cara fatura 1 milhão por mês, pô, já é um índice bom, né, cara? Um depósito de material de construção gira muito, 1 milhão por mês ali, na hora que você vai analisar junto com o cara ali, ele deixa a vida me levar. A vida foi levando, ele foi tomando aquele rumo ali, mas não consegue pensar essas estratégias de forma organizada. E lógico que ele faz as estratégias de forma tácita, né? É uma Sim. forma totalmente intuitiva e a intuição muito boa, assim, a gente não pode subestimar as empresas, que empresário passou por muita coisa na vida e ao passar por esse tanto de coisa ele cria um repertório bem legal para ele, que ajuda ele a tomar decisão. Só que não é um método, não é uma coisa estruturada, é uma coisa ainda na tentativa e erro, apesar de, né, há um embasamento para ele acertar vendo um histórico, mas que quando ele estrutura ele consegue ter essa. Cara, ele muda a mente dele. Deixa eu compartilhar só para vocês Esse, entenderem aqui. só curiosidade, esse Focus é o quê? Vocês é uma consultoria que vocês O fecharam Focus uma ele é parceria? um Que software que a gente desenvolveu, cara. Só que ele é uma ferramenta, né? Como software, poderia ser no Excel, inclusive lá nos primórdios era um Excel, só que o Excel tem o problema de você entrega para o cara, aquilo não volta informação. E a gente queria gerar inteligência para a gente ter coisas do tipo. Deixa eu compartilhar minha tela e a gente discute algumas coisas. Mas, por exemplo, isso aqui é um release que a gente está fazendo das informações que a gente levantou lá em Divinópolis. A gente fez um levantamento com mais de 1.100 empresas aqui, e hoje a gente pode falar com segurança que o faturamento médio dessas empresas do varejo de Divinópolis é de 41 mil, o valor médio gasto, né, o ticket médio é de R$ 101, o endividamento é de 1,9%, as empresas investem em média 1,5% do faturamento em publicidade, o custo operacional, ou seja, os custos fixos divididos pelo faturamento é em média 29,8%, e se você vai abrir uma empresa hoje em Divinópolis, você consegue pegar esses parâmetros aqui e avaliar se o seu plano de negócio faz sentido ou não, né? Além de a gente ter outras informações aqui, só 6%, cadê? Tem aqui, 6% das empresas utilizam de indicadores de desempenho como conversão de vendas, ticket médio, preço médio para o produto vendido, para tomar decisão no seu dia a dia, para criar estratégia. Então, por isso que o pessoal é ineficiente. E como que o Focus funciona? O cara lança aqui vários dados ali da operação dele, quantos clientes ele atendeu, ele pode lançar isso por dia, ele pode lançar isso consolidado por mês, quantos produtos ele vendeu, quantas vendas foram realizadas, qual foi o faturamento, e o sistema calcula para ele esses KPIs, montando inclusive o resultado. E aí, como que funciona isso aqui? Deixa eu só mudar aqui para voltar a ficar a mesma coisa, para você ver como é que funciona a projeção. Então, aqui, eu tenho os mesmos dados do lado esquerdo e do lado direito. Ela zerou? Não. Deixa eu mudar aqui setembro, que tem que esperar um pouquinho aqui, que o sistema está meio lentinho. Ô, Vitão, nós vamos falar Aí, de, assim, tô gostando aqui dessa tela, mas qual é o ticket médio aí pro empresário adquirir essa licença? cara, Quanto que o de Sebrae tá? graça, velho. Olha para você ver.
né? Dá para acreditar que isso é de graça? E aí a questão é a seguinte, o uso do sistema é de graça. O que que o cara paga? Quando ele contrata, por exemplo, uma metodologia de gestão competitiva, que aí tem um consultor que vai ali fazer 26 horas de consultoria para o cara, e aí ele tem que pagar por essas horas. Entendeu? E aí vem o nosso novo desafio, que é uma coisa que a gente está trabalhando agora. É desenvolver conteúdos, vai sair até uma matéria na Globo.com para ensinar as empresas a utilizar esse sistema, a tomar decisões a partir disso aqui. Deixa eu mostrar na prática como é que funciona. A gente também vai gravar um vídeo explicando isso que eu vou explicar para vocês, mas de uma forma mais detalhada, criando um curso online mesmo para o cara entrar dentro do sistema aqui em funcionalidades e conseguir fazer esse curso e ter orientação sobre como usar. Por quê? Porque para nós é muito importante ter um universo grande de empresas utilizando isso aqui para que os parâmetros de desempenho gerados ali sejam confiáveis, né? Que o cara realmente pode olhar e falar assim, cara, o faturamento por vendedor em uma loja de roupas é de 16 mil, que é um dado que a gente apurou lá em Divinópolis, por exemplo. Aí fala, se eu quero faturar 48 mil, tem que ter 3 vendedores. E aí ele começa a dimensionar a equipe de uma forma legal, começa a avaliar a equipe, entre outras coisas. Mas qual que é a lógica aqui? Essa empresa, ela primeiro faz a mensuração, lança os dados, e aí ela chegou aqui nesse resultado. Eu atendi 700 empresas, dessas 700 eu vendi para cerca de 400, 360 empresas aqui, deu uma taxa de conversão de 52%. Meu ticket médio foi de 75,88, que é, em média, os produtos são vendidos por R$ 70 e os clientes compram 1,08. Aqui depois eu vou pedir para colocar as casas decimais aqui para ficar mais claro aqui. Então, 700 vezes 52% vai dar 360 mais ou menos, vezes 75 dá meu faturamento, R$ 28 mil. Eu tenho um gasto variável de 15 mil, um lucro bruto de 13, né, 28 menos 15, 13 mil, minha margem de contribuição, invisto mil em publicidade, tenho um gasto fixo de 15 mil e me deu um prejuízo de 3 mil reais. Qual que é o próximo passo? Primeiro, eu apurei e agora eu começo a analisar esses dados para identificar oportunidades de melhoria. O que é mais viável? Eu investir em marketing digital para atrair mais clientes ou tentar entender por que a metade dos meus clientes não compraram? Então, está vendo que tem mais oportunidade aqui na taxa de conversão do que em atrair mais clientes? Aí eu começo a analisar. Por que não compraram? Porque meu atendimento é ruim? Será que não é a minha proposta de valor que é ruim? Será que não é a minha proposta comercial que é ruim? E aí eu começo a criar essas estratégias. Vamos melhorar a nossa proposta de valor. Vamos detalhar por que meu produto pode ser um pouquinho mais caro do que outros, por exemplo. Ou então vamos criar uma estratégia comercial para baratear esse produto e mesmo assim isso ser viável. Então suponha que você venha aqui e trabalhe lá uma capacitação de atendimento, trabalhe a melhoria da sua proposta comercial. Por exemplo, você deve ter pegado essa fase aí, né? Em Brasília se chamava TNG de Tem no Guará, né? Onde uma polo era R$ 40, 3 era 100. O que ele está fazendo? Melhorando a proposta comercial dele. Então, para a gente alcançar com uma taxa de conversão de 60%, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vender um pouco mais de itens, vou vender agora, ao invés de 1,8, 1,3 itens, e para isso eu vou dar um pequeno desconto aqui, então vou reduzir um pouquinho o preço fazendo esses kits. Então, aumentando o número de itens, dando um desconto para a pessoa que leva mais item, para me aumentar meu ticket médio. Meu ticket médio aumentou de 75 para R$ 84 e com isso a proposta de valor, a proposta comercial está melhor, gerando uma oportunidade de compra e agora mais pessoas que entram ali aproveitam essa oportunidade e compram. Olha o que aconteceu só com essas duas ações. O meu antes prejuízo de R$ 3 mil se transformou em um lucro de R$ 477,50. E isso coisas que o cara consegue implementar imediatamente na empresa dele. E aí depois você começa a trabalhar, vamos otimizar o investimento em publicidade. Porque agora eu sei que a minha proposta de valor melhorou, minha proposta comercial melhorou, eu tenho uma oportunidade de compra para os meus clientes, eu vou impulsionar da forma certa e vou trabalhar aqui para as pessoas saberem dessa promoção. E além disso, vou trabalhar nesse marketing digital a proposta, né, a demonstração do valor dos meus produtos, vou colocar ali peças mais caras, entre outras coisas que vão sendo discutidos ali durante todo esse processo com as empresas, que vai levar ela a ter um resultado aqui muito significativo. Olha aqui, só com essas estratégias que a gente falou, a melhoria no resultado foi de 115%.
o que é muito significativo e o que é muito fácil de você perceber aqui dentro. Uma vez que foi discutido isso aqui, ela vem aqui em plano de ação e preenche, criando ali as ações que ela vai fazer, conforme a gente discutiu. Vou treinar a minha equipe, vou montar um combo promocional aqui, eu vou fazer e pegando e projetando o que ele Sim. pretende alcançar. Aí, Vitor, mas aí ele já passou por uma consultoria, teve uma intervenção ali de um consultor, Isso. para ali 6 consultorias, para ele simular, para ele fazer ali os seus exercícios, né? Uhum. É a contrapartida do Isso aí. empresário. Contratar essa Aqui, consultoria. nem todo mundo. Eu estava explicando isso para o Flávio, antes de você entrar, como que funciona o Varejo Mais. Ele é uma abordagem. Então, a gente trabalha ali, a gente tem um Instagram, né, varejomais.sebrae, a gente tem uma landing page, a gente gera muito conteúdo aqui que a gente coloca lá nos portais. Se você colocar Varejo Mais lá no portal do Sebrae Nacional, você vai ver vários textos, vários conteúdos que a gente vem desenvolvendo. Se você colocar Varejo Mais lá no YouTube, né, Varejo Mais Sebrae Minas, vai vir ali vários vídeos, podcasts, entre outras coisas, desses conteúdos que a gente vai gerando. E a gente quer trabalhar, deixa eu colocar aqui para me ver vocês melhor, mas a gente quer trabalhar essa mudança de cultura no varejo tradicional, onde o dono está habituado a, eu abro, fecho a porta no horário pré-definido, eu compro uma mercadoria por X, vendo por 2X e espero o cliente entrar na minha loja. Não, cara, as margens estão cada vez mais apertadas, o pessoal vendendo no e-commerce, o e-commerce entregando mais rápido, o cara vai precisar fazer gestão comercial, vai precisar reduzir margem, vai precisar entregar mais valor para o seu cliente para conseguir ganhar o dinheiro desse cliente. E aí passa por toda a parte estratégica da empresa, né? Qual que é a minha proposta de valor, quem que é a minha persona, como que eu comunico com essa persona, como que eu crio oportunidades de compras para essa persona, entendeu? E o que que eu peço em troca, cara, eu até NG lá, eu vendo a camisa mais barata, mas em contrapartida você precisa levar 3 camisas. Então, isso é a estratégia deles e a gente ajuda as empresas a pensarem, caso a caso, quais estratégias ela pode implementar para alcançar esses resultados, né? Inclusive, alguns casos que a gente atendeu, eu estou até aqui com um case. Estou aprovando isso aqui, né? Estava aprovando isso aqui antes de vocês entrarem, que vai sair numa revista História de Negócios, que a gente tem aqui, por exemplo, essa empresa que era a FW Store. Qual que foi a estratégia que ele pensou? Mudar o modelo de negócio. Ele ampliou a empresa, mas o dono lá foi lá e abriu uma outra empresa que é a Space For. Ou seja, ele trabalhou, eu não estou compartilhando, né? Mas ele trabalhou a mudança no modelo de negócio da empresa, mediante tudo que ele viu ali no Varejo Mais, porque ao trabalhar em inserção digital, etc., ele viu uma oportunidade, uma carência na região dele, ele foi lá e investiu para resolver essa carência, né, gerando mais valor para a sociedade, gerando mais verba para ele, entre outras coisas. Então, assim, o que a gente tem trabalhado e tem focado? A gente não tem um programa, a gente tem uma cultura meio que, né, assim, a gente quer trabalhar com as empresas a cultura do varejo mais. Por isso que a gente chama de abordagem e não chama ali de projeto, trilha, etc., porque senão fica tudo muito fechadinho e a gente sabe que cada caso é um caso. E quando a gente trata de forma transversal o varejo, cara, a gente tem de tudo. A gente tem desde do cara ali da lojinha de roupa, sacoleira, até o cara que tem uma farmácia que fatura super bem, é super bem sistematizado ali, informatizado. Então, a gente tem que ter algo que consegue fazer uma customização em massa, por assim dizer. Vitor, eu acho importante esse trabalho, que eu acho que é transversal a todos os segmentos. Aí vocês estão fazendo um trabalho muito bacana, que assim, eu acho relevante, que é essa produção de conteúdo, essa entrega de conteúdo, de vídeos, de artigos, de infográfico, essa recorrência também eu acho que prende, segura o empresário e traz novidades, né? Então, Relaciona, né? Relaciona então, com ele, isso que é o... não só o fato de você entregar uma ferramenta dessa, mas eu acho que essa novidade diária, né, de conteúdo semanal, eu acho que isso também é muito importante para aprender o empresário e para a gente mostrar um pouco, né, uma outra vertente nossa, né? Agora, vocês estão como uma empresa de consultoria aí apoiando vocês nessa construção de conteúdo? Como que está essa
essa, todo Cara, esse investimento aí de... tá sendo na unha. Tá Na falando, unha, mas tá falando comigo, viu, Vitor? Aqui você tá... Eu te conheço há 15 anos, você fala dessa unha... ai, Deus, mas aqui, como que a gente faz? Por exemplo, lá no Instagram, a gente tem uma agência que nos apoia, a gente não consegue fazer tudo porque, cara, é humanamente impossível. Mas aí o que que a gente faz? A gente faz as reuniões de briefing, eu coloco os assuntos a serem abordados, eu indico as fontes para eles pesquisarem ali, e aí eles vão lá e desenvolvem o texto, eu vou lá e valido, eu produzo alguns, né, os vídeos, aquelas coisas que você vê lá, né, que eu gravo, que outras pessoas gravam ali, e a gente vai fazendo. E a mesma coisa, a gente tem agora uma agência de jornalismo, né? Que a gente faz um briefing, explica tudo o que a gente quer. Inclusive, no meu caso, o que que eu faço? Eu pego lá o Varejo Mais, né? O Instagram, falo com ele, eu quero aprofundar neste assunto aqui, para quê? Para oferecer um conteúdo um pouco mais aprofundado para o cara que leu aquele post. Aí ele vai lá e escreve mais a respeito daquele assunto. A gente faz alguns vídeos aqui, se você entrar lá no nosso YouTube, que é nós mesmos, bem caseiro, nós fazemos o roteiro, vamos lá e nós mesmos gravando. Então, assim, tá um negócio bem caseiro, não tá um negócio muito profissional, assim, muito Não, terceirizado, não. não, O bom é que é econômico, né? A gente consegue fazer sim, gastando sim. pouco e com o tempo você vai tendo mais naturalidade, isso vai saindo mais fácil, sabe? O esforço vai Mas diminuindo para você fazer cada um. mas está entregando valor, e o interessante, assim, que vocês estão, assim, são diversos segmentos, vai desde serviço, comércio, então eu achei muito bacana, eu falei muito isso com a Simone, estou achando ela, assim, achando que e são pequenas, né, são pequenos vídeos, pequenos ali a dosagem, e a entrega ali um pouco, alguma dica, alguma orientação que eu achei muito bacana, Vitor. Mas a gente precisa explorar isso mais, hein, Vitor? Estou achando a sua agenda muito difícil, já vou te adiantar aqui. A gente precisa explorar isso aí. A gente quer estar em parceria com o Sebrae Minas. Eu estou sentindo que a gente precisa trabalhar junto. Eu estou aí com a CDL, a gente está fazendo um trabalho bacana com Minas, com o CDL BH, e a Uhum. gente vai impulsionar isso aí. A gente está contando com vocês, principalmente nesse olhar, uma parte que vai ter de palestras ali, eu acho que a gente precisa, e também a gente precisa de vocês aí nas nossas reuniões nacionais. Sim, cara, a correria tá demais, assim, porque no fundo, o que que acontece aqui? Você mantém aquela mesma atividade, aquela mesma carga de trabalho na gestão dos projetos, mas você vai assumindo outras coisas ali, e aí essas outras coisas vão acumulando e vão tomando totalmente seu tempo, né? A gente está trabalhando, por exemplo, as soluções. Gestão competitiva, gestão de KPI na prática, foi desenvolvido pela gente. A gente fez todo o processo, a gente não terceirizou nada nesse aspecto, só que a gente consegue garantir uma qualidade superior à qualidade que a gente espera que tenha ali, porque a gente domina todo o processo. Porém, a carga de trabalho é muito maior. Então, por isso que às vezes tem a reunião ali, coincide outras agendas, a gente não consegue bater assim. Mas enfim, a gente Tem um está sempre aprendizado junto, muito cara. bom, né, Vitor? Mas tem um aprendizado muito bom aí. Isso aí. A gente tá passando por isso aqui com a Coca-Cola, com o iFood, o Flávio com a Americana. A gente está conseguindo entregar produtos mais customizados e assim focado naquele público. A É gente está isso fazendo um aí. trabalho com o iFood aqui, com restaurante, cara, a gente está entregando coisas assim pontuais, né? Que Uhum. não é só para restaurante do iFood, né? É Com para o nosso certeza. público em geral, mas é um aprendizado, mas é igual você falou. Isso aí, quanto mais você entrega, mais coisa chega, e aí a gente fica É isso mais. aí. A gente tem um trabalho lá também com o Mercado Livre, né? O Se Joga no Online, com o Ivan, que também está dando um resultado sensacional, assim. Até nesse mesmo documento que eu estava falando com vocês aqui, a gente pegou os depoimentos de algumas empresas lá que participaram do programa e, assim, é uma guinada na vida que é surpreendente, assim, até muito gratificante, né? Então é isso mesmo, cara. É um conjunto de pequenas ações que formam um todo ali que traz uma relevância gigantesca. Eu acho que a gente não vamos falar mais em trilha, não vamos entregar uma coisa muito robusta, muito pesada para o empresário, né? Vamos trabalhar ciclos, né? Eu acho Isso aí, que cara. aprofundar demais, a gente já viu que não tem Cara, tanto acho que sucesso. tem que ter uma estratégia de funil,
Não é todo mundo que está preparado neste momento para aprofundar. Então você tem que ter, cara, de milhares de empresas ali até chegar a dezenas que vão sofrer essa transformação. Agora, essas que não chegaram ao fim do funil esse ano, talvez vai ser a que vai chegar no fim do funil ano que vem, entendeu? E a outras no outro ano, cada um tem seu momento. A gente respeita esse momento, mas faz algo que atenda a todos no seu momento. Se o momento do cara é só ter um conteúdo, um vídeo de 5 minutos, beleza. Agora, se o cara está no momento realmente de crescer, de se transformar, beleza também. A gente está aqui para ajudar. E a gente sabe que esse cara que está pronto para essa coisa mais profunda vai ser uma quantidade bem menor do que aquele que está só pesquisando, buscando alguma coisa, ou que não está nem buscando nada e aquilo aparece para ele, né? E é assim mesmo, beleza. A gente assume que é assim e bola para frente. Concordo com você. Eu acho que é por aí mesmo. Eu estava com o Petri hoje numa fala do Renato sobre ESG, né? E aí a gente fica vendo assim, o comportamento. Eu ainda assim, eu acho ainda muito ainda a gente está um pouco distante quando a gente olha o varejo com a agenda ESG, né? A gente vê que quando vem pela cadeia, quando vem da grande empresa, a comunicação é outra. E aí quando você leva isso para o varejo que está pulverizado, ainda a gente tem uma certa dificuldade. Mas eu também vejo que tem outras oportunidades para trabalhar. Você trouxe essas ferramentas aí buscando atrair cliente, né? Trabalhar ticket médio, eu acho que é importante. A gente tem aqui ainda também muito essa visão de não deixar de olhar pela gestão, porque também eu acho que é um eixo muito importante e também é onde o Sebrae também tem uma grande referência. Mas eu gostei muito do trabalho de vocês, viu, Vitor? A gente precisa depois levar para o sistema, hein? Não, isso aí, cara. Estamos à disposição de vocês aí. Se vocês precisarem, estamos à disposição. É um negócio muito, não tem, se você parar para pensar, não tem muita novidade, né? Mas a gente organizou essa parte mesmo do fundamental ali de uma forma para a gente trabalhar de uma forma mais organizada, né? Com uma estratégia. Mas, cara, se parar para pensar, é o que todo mundo já faz, é o que a gente já fazia há algum tempo, não tem nada. Só que agora a gente tem mais clareza do o que a gente faz, para que a gente faz, né? E por que que a gente faz. Acho que foi só isso, é só essa organização mesmo e o que torna muito fácil para isso ser disseminado, né? Porque todo mundo já faz, então fica simples. Acredito que seja isso. Vitor, agradeço muito aí sua disponibilidade. Cara, tamo junto aí. Às vezes eu até peço desculpa a vocês, às vezes igual do dia 16 lá, quando confronta agendas e tal, mas, cara, não tem jeito, é a correria. Infelizmente, assim, a gente tem que priorizar algumas coisas aqui. No caso da gente, por exemplo, eu como coordenador estadual, é a parte importante de eu estar junto com o time das regionais, que é quem vai definir a estratégia, vai definir o orçamento neste momento, porque senão ele não coloca varejo lá no radar dele, e aí para mim conseguir implementar isso lá ano que vem é uma dificuldade 10 vezes maior, assim. Não, mas Mas contem tranquilo. comigo, porque vocês precisarem Beleza. aí, o que tiver ao meu alcance, que vocês podem contar comigo. Não, é Tá muito sozinho importante aí, mesmo esse teu papel aí de garantir que o varejo esteja no radar da galera mesmo. Pois é. Você vai estar onipresente conosco, né? A gente já combinou aqui o bem bolado, vou editar, colocar lá os 15 minutos da sua fala e qualquer coisa eu Maravilha. falo, galera, se alguém tiver dúvida, tá aqui o e-mail do Vitor. Isso aí. Fica à disposição. Fica até feliz, viu, Petri? Ô, Vitor, você tá sozinho no varejo aí? Como que é? Você tá dividindo Sim, aí? cara, tô É? sozinho. Porque assim, a gente tem alguns squads, então alguns segmentos do varejo a gente tem pessoas aqui que cuidam, por exemplo, moda. A gente tem uma dupla que cuida de toda a cadeia da moda, inclusive o varejo. Então a gente faz essa interlocução quando é algo específico para o varejo da moda, né? Dando um exemplo, Tá. gastronomia, a gente tem uma pessoa, mas a parte transversal mesmo aí é somente eu mesmo. Tá. Bom demais te ouvir aí essa aula aí, viu, Vitor? Vamos mais para frente aí, tá? Precisar aí de Tamo junto aí, contar cara. com você. Conte mesmo, estou à disposição de vocês aí. Beleza? Tá. Obrigadão, meu Beleza, amigo. meninos. Eu que agradeço, viu? Um Abração para abraço vocês aí. aí. Saudações aí pro Cruzeiro, hein? Cruzeirão tá de volta, vocês já podem começar a tremer já. Ah!